No último vídeo, a gente estava falando de algoritmos de busca local. Antes da gente falar do algoritmo, né, de algoritmos genéticos, eu vou abrir um parêntese aqui para ajudar você que caiu de paraquedas, não conhece Python, vamos passar a sintaxe de Python aqui para você ter uma noção do que a gente vai estar falando. Ficou curioso? Quer aprender sobre Python? Assiste o vídeo até o final e os próximos vídeos. Olá, meus queridos alunos, vocês estão bom, né? Então agora chegou a hora da gente aprender sobre Python. Então vamos começar com o que é Python. Então Python é uma linguagem de programação de alto nível e a sua filosofia central de design gira em torno de legibilidade de código e uma sintaxe que permite aos programadores expressar conceitos em poucas linhas de código. Então ele foi focado em 4 principais características. Ser legível, então a sintaxe dele é bem intuitiva e estrita a indentação, então você não precisa de ficar abrindo e fechando chaves. A indentação ela serve para mostrar o que vai ser executado, o fluxo do seu código. Como você escreve pouco, ele é bem produtivo escrever código em Python. Ele é portátil, ele funciona para todos os sistemas operacionais, diferentes tipos de aplicações. Ele é recarregado no sentido, ele vem com muitas bibliotecas e a gente pode instalar mais e mais bibliotecas. Então, onde que eu devo utilizar o Python? O Python ele pode ser utilizado no desenvolvimento web, com frameworks como Django e Flask, para análise de dados, como bibliotecas como NumPy e Pandas, visualização de dados com o Matplotlib e o Seaborn, internet das coisas, né, com o Raspberry Pi mais Python, para coleta de dados, né, web scraping, que a gente diz, com o exemplo aí, você pode olhar o scrap.org. Para visão computacional, o OpenCV, a library, né, a biblioteca. Para machine learning, a gente tem bibliotecas conhecidas aí como o scikit-learn e o TensorFlow. E para desenvolvimento de jogos, a gente tem o Pygame. Então é uma linguagem bastante abrangente. Ela é uma linguagem interessante de se aprender. Então vamos para os tipos de dados. Para deixar a nossa aula um pouquinho mais dinâmica, eu vou abrir uma IDE, então estou aqui no VS Code. Eu vou criar um arquivo, vou chamar de index.py. E nesse arquivo, se a gente coloca type 5, por exemplo, eu vou deixar o terminal. Existem formas mais simples da gente rodar esse arquivo, mas eu acho que aqui a gente já está interessante o suficiente para a gente poder rodar. Então, quando a gente digita type 5, o grande ponto é que a gente vai ter que ficar imprimindo aqui os nossos resultados, senão ele não vai retornar nada para a gente. Então, ele traz para a gente que esse 5 é de uma classe int. A gente tem outros tipos, por exemplo. Se a gente altera aqui para teste, ele vai trazer para a gente que é uma string, né? str. Se a gente coloca um número aqui, e esse número tem um ponto, né? Ele passa a ser um float. Então, tem o tipo booleano também. Então, assim, tem vários tipos que a gente vai explorar ao longo. Os tipos de dados que vocês veem em outras linguagens, Python vai ter ou vai ter algo bem parecido. Como que eu faço para declarar uma variável? É bem simples. Simplesmente, vamos supor que eu tenha a variável A e ela é igual a 5. Eu quero declarar uma variável B, que é uma string.
Então é só a gente colocar aqui o valor da variável. Eu quero declarar uma variável que assume um cálculo. Por exemplo, a variável C tem 5 mais 6. E aí, se eu imprimo o valor dessas variáveis, ele traz para a gente o valor que a gente atribuiu. Então, eu vou deixar aqui B e C, só para vocês terem uma ideia. Aqui eu vou até deixar para a gente ter uma melhor visualização, vou até simplificar ali. Então, é só a gente rodar, que ele vai trazer para a gente, já atribuímos valores a essas variáveis. Como que são os operadores aritméticos? Então, os operadores aritméticos são simples. Deixa eu trazer o slide aqui para vocês. Aqui, ó. Para fazer uma adição, simplesmente mais. Para fazer uma subtração, ou menos. Para fazer multiplicação, asterisco. Divisão, barra. Divisão de piso, barra, barra. Para fazer a potência de um número, estrela, estrela. Para pegar o resto daquela divisão, a porcentagem. Para saber, né, quando a gente já vai para operadores comparativos, menor que, maior que, o maior igual, né? Ele vai ser o símbolo de menor e igual. Então, ela é bem intuitiva, é bem o que a gente fala. O diferente é uma exclamação e igual. A gente tem também os operadores lógicos. Caso eu queira fazer alguma combinação, né, de termos, eu tenho o AND, o OR e o NOT para ser a negação. Beleza. Como que eu faço para o usuário poder inserir algum texto? Então, voltando aqui, é só a gente... Eu vou apagando o texto, tá? Tem a variável A, e aí eu quero fazer um input. É só a gente utilizar o input. Por exemplo, insira um número. E aí eu peço para imprimir o valor. Então, quando a gente roda o nosso comando, ele vai pedir a gente para inserir um número, por exemplo, 6, e ele imprime para a gente. Como que a gente pode melhorar? Dá um espaço aqui, né? Fica um pouquinho mais legítimo, mais legível. Beleza, então temos aqui como que a gente faz entrada de... Tem biblioteca, né? De entrada e saída. Como que a gente faz para receber o input. Como que eu faço comentários em Python? Com o hashtag. Então, hashtag texto de entrada, por exemplo. E aquilo ali é um comentário. E se eu quiser fazer um comentário que abrange várias linhas? É só a gente colocar o 3 aspas e o texto que tiver vai ser um texto que está comentado. Por exemplo, aqui não é algo que estaria comentado. Beleza? Se eu rodo aqui, ele vai trazer o olá pra gente. Então, eu não deixei claro, né, o que é como que a gente faz para rodar, mas basicamente eu tenho um arquivo Python e estou rodando o comando Python, ponto, e Python, espaço e o nome do arquivo. O que mais que a gente pode ver? Como são as condições? Então, a gente tem condições if, né? Se não, elas vão ser com o if, o se é if, e o se não é o else, e o se não se é o else. Então o Python ele dá uma simplificada. Algumas linguagens você usa o termo else e if, né, juntos. Então vamos trazer um exemplo aqui para vocês. Eu tenho uma variável que eu atribuo o valor
ela chama var, eu atribuí o valor 10, ele faz a inferência de tipo ali. E aí se eu tenho, por exemplo, var maior do que 5, como que eu faço para finalizar essa linha, né? A gente coloca os dois pontos. Então, print, sei lá, var maior ou igual a 5. Ah, mas eu quero fazer um se não. Se é só a gente colocar var menor do que 0, print var é negativo, por exemplo. E aí, a gente pode, sei lá, trazer um var igual a 0 para vocês verem como é. Então, print var é 0. Aqui a gente bota as aspas. E se eu quero um senão, print var é menor que 5. Faltou a gente trazer isso junto. Beleza. Como a gente está passando o valor da variável, ele já vai imprimir para a gente, né? Então, var é maior ou igual a 5. Vocês podem reparar que aqui no primeiro caso, eu coloquei o if entre parênteses. Então, a gente pode colocar, ele não vai quebrar. Como var a gente foca para deixar bem clean o nosso código, muita gente prefere sem os parênteses. Eu, como estou acostumado com outras linguagens que pede, Java, JavaScript, eu normalmente coloco intuitivamente, mas não é necessário. Beleza. Vamos ver, antes da gente finalizar esse vídeo, vamos ver estruturas de repetição, como que elas funcionam. Então, eu vou novamente apagar o código aqui, para a gente ter uma boa visualização. Então, a gente tem o for, né, e a gente tem o while, os mais simples. Então, vamos fazer, ó, por exemplo, eu tenho for i in, tenho range 10, a gente pode fazer um print i. O que ele vai imprimir? Você sabe? Olha lá, ó. Vou até aumentar aqui um pouquinho. Ele vai imprimir de 0 a 9. Então, ele pega de 0 e esse número que está no range, ele não está incluso. Tá? A gente pode fazer um outro exemplo. Por exemplo, um while, para vocês descobrirem. Aí é melhor que a gente atribua o valor, né? Então, while var menor ou igual a 20. Eu, particularmente, eu gosto de ter o parênteses. E aí ele vai pedir pra gente, né? O que a gente vai fazer. Então, print, sei lá, var é menor ou igual a 20. Mas aqui a gente não tem um critério de parada. Ele vai ficar num loop infinito. Então, quando a gente utiliza o while, a gente tem que incrementar a variável. Então, a gente pode fazer um incremento duplo, né? Então, com isso, deixa eu subir aqui para a gente conseguir ver tudo direitinho. Ele traz para a gente. A gente podia, inclusive, pedir para imprimir o valor de var. Então, temos o print var. Então, agora, ele está imprimindo o valor. Como que eu faço para mesclar? Então, por exemplo, eu quero colocar o valor da variável
enquanto eu estou digitando. Então, o valor de var é... Aí é só colocar a vírgula e a variável. Então, olha lá, quando a gente imprime agora, ele mostra pra gente o valor. Para evitar desse vídeo ficar muito longo, eu vou parar por aqui. E na próxima aula a gente já vai começar a ver funções, como são as funções, como são classes, né? Declarar classes e por aí vai. Obrigado você que ficou até aqui e curte, compartilha, comenta. Eu vou ficar muito feliz. É isso aí. Valeu!